Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui cultuando ao nosso Deus nesse culto especial da família. E eu queria pedir, antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, que o Bruno orasse por mim, para que o Senhor falasse aos nossos corações, fale aos nossos corações através dessa palavra, que Ele se utilize de mim, apesar de mim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Se você puder estender as suas mãos para cá. Pai amado e querido, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Senhor. Presença santa, forte, doce, que está conosco neste lugar. Nós sabemos, Senhor, Tuas bênçãos já sendo derramadas sobre nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor agora continue a abrir as comportas dos céus. E através, ó Deus, da Tua palavra, através da Tua filha Fernanda, venha falar conosco tudo aquilo, ó Deus, que já está em Teu coração, ó Deus, para falar conosco nesta noite. Eis-nos aqui, eis aqui a Tua serva, Senhor, como vaso, ó Deus, em Tuas mãos. Utiliza-te, ó Deus, dela para falar ao Teu povo nesta noite, com poder e glória, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estamos aptos a ouvir a Tua voz. Que assim seja feita conforme a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas, para as nossas famílias, neste culto de hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Como eu estava falando, o culto da família é uma bênção. Essa igreja se preocupa, promove todas as quartas-feiras um culto dedicado para buscarmos pela nossa família. E nós devemos valorizar isso porque o mundo está terrível, todos nós sabemos. E se nós não buscarmos pela nossa família, nós veremos a derrota da nossa família. Nós veremos a nossa família indo conforme o mundo anda. E não é isso que nós queremos, não é isso que o nosso Deus quer. Não é isso que a palavra de Deus diz que o Senhor quer para a nossa família. Assim como nós cantamos nesse louvor sobre as gerações, o que Deus tem para as nossas gerações, para nós, assim nós queremos viver. Então, por isso eu creio que você que está aqui, você que está em casa assistindo, certamente está buscando pela sua família com um propósito. E nessa hora, abra o seu coração, abra a sua mente para entender aquilo que eu vou falar nessa noite, porque eu sempre tenho falado, né, que eu vou aprendendo algumas coisas e eu tenho necessidade de compartilhar, porque eu vejo que se eu não compartilhar o que eu aprendi, é vão o que eu aprendi, porque a palavra de Deus diz que nós devemos compartilhar aquilo que nós temos de bom com os outros. E eu queria que os irmãos então abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Gênesis 3, 8. Eu vou ler do 8 ao 13. Todos abriram? Vamos ler juntos. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Só até aqui. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem de hoje, podem assentar, desculpa. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem de hoje, eu pensei em algumas possibilidades, mas eu não consegui fugir do tema transferência de culpa, transferência de responsabilidade. É muito nítido aqui, lendo esses versículos, contando sobre essa história da queda humana,
através da entrada do pecado com a desobediência de Adão e Eva, como desde sempre a nossa inclinação por transferir a culpa, transferir a responsabilidade daquilo que nós fazemos, já acontecia desde lá de trás. É muito nítido isso, porque nós vemos que naquele momento em que Adão foi surpreendido, né, ele foi surpreendido, ele talvez não tivesse nem tempo de pensar, vou dizer que fui eu, vou pedir desculpa. Não, ele foi surpreendido, então ele foi a mulher que tu me deste. E no mesmo ímpeto de surpresa, Eva disse alguma coisa semelhante, culpando outra, no caso a cobra. Então nós podemos observar como isso é muito normal, né? A gente, quando confrontado mediante aquelas atitudes incorretas que nós cometemos, o nosso ímpeto humano é transferir a responsabilidade, transferir a culpa dos nossos atos errados para outras pessoas. Porque quando a gente nos surpreende, a gente faz uma coisa boa, a gente quer que vejam mesmo que foi a gente que fez, né? Mas quando é errado, a gente sempre tem uma desculpa ou alguém, né, um estagiário para botar a culpa, né, vamos dizer assim. E aí, só que também existe a forma de você transferir a culpa para alguém de uma forma premeditada. Assim como foi com Adão e Eva, eu acredito que tenha sido meio que de surpresa. Mas existem momentos em que a gente faz algo de errado, pensa que vai poder ser confrontado lá na frente, já planeja em quem vai botar a culpa, pensa em todo o script e aí coloca em prática essa transferência de culpa e de responsabilidade. Isso quando a gente não culpa o diabo, porque também temos essa tendência de culpar tudo que acontece na nossa vida de errado, de ruim, nós temos a tendência de culpar o diabo. Porque, como nós sabemos, ele está aí para roubar, matar e destruir, então é mais fácil a gente fazer com que... Parece que acalenta, né, o nosso coração dizer que não fomos nós, não fui eu, foi o diabo. Só que quando a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo que é verdadeiramente ser um servo de Deus, a gente vai percebendo que todas as atitudes geram consequências, sejam elas positivas e negativas, e por isso nós temos responsabilidades por elas. Quando é coisa boa, a gente ganha coisa boa. Quando é coisa ruim, a gente também ganha coisa ruim. E quando a gente comete um ato que a gente pensa em culpar outra pessoa, a gente não somente está se esquivando da responsabilidade daquilo que a gente cometeu, como está simplesmente transferindo a culpa para alguém ou para alguma coisa que nem merece, muitas vezes, receber aquela culpa. E isso vem lá de trás. Quando houve o episódio, né, de Caim e Abel, ao invés de Caim, né, que matou, ao invés de Caim, quando viu que a oferta dele não foi aceita e a do irmão foi aceita, ao invés dele se irar, ao invés de ele querer entender o que tinha acontecido, por que ele não foi aceito, aquela oferta não foi aceita, não, ele preferiu descontar no irmão. Ele preferiu dizer que a culpa, ele preferiu a sua do que a minha. Então, desde o Éden, essa nossa tendência, essa nossa inclinação por pecar e transferir a responsabilidade do nosso pecado para outras pessoas, é uma coisa que vem de lá. E com o passar do tempo, as gerações, elas foram acostumadas a fazer isso. Independente se pai e mãe, né, quem educa, quem instrui, tem intenção ou não, sem querer a gente acaba passando isso no nosso dia a dia. Quando a gente, sei lá, faz alguma coisa em casa, fica todo mundo quieto, ninguém fala nada, para ver se alguém se acusa, se ninguém se acusar, o assunto morreu, e a gente deixa para lá. Muitas vezes a gente não se desnuda do nosso pecado, né, na frente dos outros por orgulho, por estar pensando, o que meu filho vai pensar de mim se eu falar que eu errei? O que ele vai pensar? E quando Adão e Eva se esconderam porque estavam nus, na verdade eles estavam sem ter o que dizer perante Deus, mediante o que eles tinham feito, o pecado que eles haviam cometido. Só que para esconder a nudez deles, eles desnudaram outra pessoa. Isso é muito sério.
A gente muitas vezes expõe outras pessoas, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é os nossos pais, às vezes é os nossos filhos, às vezes são pessoas do nosso convívio que a gente expõe, desnuda, só para encobrir a nossa nudez. E isso é uma coisa que é muito séria. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque nós nos enganamos quando pensamos que ao transferir a responsabilidade para outras pessoas, a gente está isento, porque talvez a sociedade não veja, mas ficou registrado. Deus, Ele sabe. A conta um dia vai chegar. Então, o quanto antes nós tivermos o entendimento que, se pecarmos, se falharmos, devemos buscar entender o que motivou, se arrepender, pedir perdão, caminhar e ir adiante. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar nessa trajetória, ensinando os nossos filhos, ensinando no seio da nossa família, a cada um transferir a culpa para o outro. Talvez vocês venham pensar no exemplo que eu vou dar aqui, que é muito corriqueiro. Eu já fiz, já fizeram comigo, vocês já devem ter feito ou devem ter visto alguém fazer. Quando uma criança está brincando, está correndo, uma criança bem pequena, tá? Não estou falando de criança do tamanho de Guilherme, não. Uma criança bem pequena, está correndo, e você fica, para de correr que você vai cair, a criança vai, tropeça em alguma coisa e cai, a criança chora, o ímpeto da mãe, de quem está perto é o quê? Consolar aquela criança. E às vezes, quem já viu a mãe fazendo assim, seu feio, vou bater aqui nele, tá, filho? É feio, ele é feio, tá? Onde você bateu é feio, ele está errado. Quem já viu, quem já fez isso? Culpar alguma coisa para consolar o filho. Eu já fiz isso, eu já fizeram comigo, é uma coisa muito comum. Você sabia que nessa bobeirinha, você já está introduzindo na mente do seu filho que ele pode dizer que foi outra coisa que provocou uma atitude errada dele? Sem você perceber, com certeza nenhum pai e mãe quer isso, quer formar um filho egoísta, nenhum pai e mãe quer formar um filho que mente, nenhum pai e mãe quer isso, mas as nossas atitudes do dia a dia vão apontar para isso, vão fazer com que os nossos filhos se habituem a esse tipo de comportamento e rotina que vai ser normal para eles. Então, esse pequeno exemplo que eu dei aqui é só um exemplo que a maioria das pessoas já viu, ou já viveu, ou já fez, e que, infelizmente, está meio que no nosso DNA mesmo, fazer essa transferência de culpa, transferência de responsabilidade. E o quanto antes nós conseguirmos entender isso, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para a nossa geração, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, como nós cantamos. E esse louvor me faz refletir muito, eu fico muito tocada com ele, porque há um peso, há uma responsabilidade muito grande. E quando eu vejo que em muitos momentos da minha vida eu transferi a responsabilidade de coisas erradas que eu fiz para pessoas, para a situação do país, para a situação do mundo, muitas vezes a culpa é minha. E eu estou aqui querendo me esquivar da minha responsabilidade transferindo para outra pessoa. Quanto antes eu entender que isso faz mal para mim, para a minha geração, eu não vou conseguir avançar. E eu não vou conseguir ensinar para os meus filhos esse valor. Ensinar para quem mora comigo esse valor. Porque a partir do momento que eu faço com o meu cônjuge, por exemplo, a pessoa meio que se sente no direito de fazer também. E isso fica essa troca de um joga para o outro joga para um e nada é feito, nada é resolvido. Então, a gente tem ouvido, nessa última década aí, o quanto essa geração está difícil, o quanto essa geração está perdida. E eu mesma já falei várias vezes, a gente fala geração mimimi, geração Nutella, esses jovens de hoje, eles não sabem viver, eles não sabem o que é brincar de verdade, eles não saem para a rua, isso tudo a gente ouve, Só que de uns tempos para cá, isso passou a me incomodar. Ao invés de eu bater no peito e falar que a minha geração era melhor, isso de uns tempos para cá passou a me incomodar. E eu comecei a procurar o porquê de tanto incômodo.
E eu acredito que, como eu tenho buscado a Deus, que eu encontre quais são as coisas em mim que estão erradas, para que Ele cuide, para que Ele trate, para que eu mude, o Senhor me revelou o motivo de tanta inquietação. Porque, gente, esses jovens, esses adolescentes, né, a partir do ano 2000, vamos dizer assim, eles não nasceram de uma árvore. Eles não brotaram, sei lá, do chão. Eles são filhos de alguém. Eles foram discipulados, ensinados, cuidados por alguém. E aí eu comecei a entender o motivo da minha inquietação, o motivo do meu incômodo. Por que quando eu ouço falar geração mimimi, embora eu concorde que existem muitas coisas realmente difíceis, mas por que me incomodava tanto? Porque eu falei, Senhor, não é sobre eles, é sobre mim. Não é sobre quem está ali, é sobre mim. Se existe algo no mundo em que eu estou vivendo que não está de acordo, que não está legal, pode ser minha culpa, pode ser a minha falta de boa influência. Porque influência sempre existe. Sempre vai existir, boa e ruim. E quando as boas influências elas se calam, elas se omitem, as más influências elas estão aí, prontas para ocupar toda e qualquer mente, todo e qualquer espaço que estiver disponível. Então, essa inquietação começou a me mover a ter mais compaixão do que apontar, mais me colocar no lugar do que apontar, do que dizer as mazelas da juventude de hoje. Porque, como eu disse, existiu alguém que foi lá, botou no mundo, eu botei meus filhos no mundo, esse mundo aí que eles estão vivendo, essas leis malucas que estão favorecendo muitas coisas absurdas acontecerem, não foram as pessoas que nasceram em 2000 que fizeram, não foram as pessoas que nasceram em 2010, foram as pessoas que nasceram em 2000 em 1920, 30, 40, 50, ou seja, é gente antiga. Então, a gente passa a entender que os jovens eles não estão aí fazendo muitas loucuras e absurdos, às vezes respaldados pela lei, não é porque eles querem, não, é porque alguém lá atrás deu respaldo para eles. Então, eu começo a enxergar o quanto é importante a gente assumir muitas coisas que estão acontecendo e não só apontar. Então, eu me preocupo muito com os jovens, os adolescentes, e eu estou pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que eu deixei de fazer? O que eu posso fazer para que verdadeiramente essa juventude, ela não fique dessa forma? Porque, né, a gente ouve que uma andorinha só não faz verão, mas pelo menos a andorinha lá de casa sou eu. Quem é a andorinha lá da sua casa? É você, é cada um de vocês. Então, pelo menos na nossa casa, a gente tem que ser essa andorinha que vai fazer verão, sim. Então, queridos, há uma coisa muito importante nesse aspecto que parece que a gente, que é mais, né, que tem acima de 30, 40, 50, parece que a gente sabia viver muito bem. Só que é estranho, a conta não fecha. Porque se a gente sabia viver muito bem, se a gente curtiu ser criança, igual esses jovens de hoje não sabem o que é ser criança, se a gente viveu tudo isso de tão bom, como é que a gente está produzindo esses frutos de hoje em dia? Como é que a gente explica isso? Porque hoje em dia tudo é bullying. Tudo é politicamente incorreto, são as palavras do momento. Só que tudo isso sempre existiu. Só não tinha esse nome, bullying, né? Não tinha. Mas sempre, eu lembro, criança, sempre tinha a magrela, o gordo, o quatro-olho, o baixinho, sempre teve. E sempre teve também a família onde houvesse separação e os jovens com problemas com relacionamento entre os pais, sempre teve. Sempre teve. Antigamente não se separava muito, né? A mulher aguentava muitas coisas e não se separava para manter a família, mas a partir do momento que começou a se desvencilhar, né, da família, um para cada lado, que faz parte da minha geração um pouquinho mais atrás,
Existem muitos lares muito disfuncionais há muito tempo. E os frutos desses lares disfuncionais sou eu, é você, somos nós. E a Bíblia diz que o mundo ele vai de mal a pior. Então, muitas coisas que foram plantadas lá atrás tendem a florescer, a frutificar agora. Então, toda vez que você ouvir esse termo, toda vez que você pensar em falar sobre os jovens de hoje, sobre os adolescentes de hoje, sobre as crianças de hoje, pense que talvez eles sejam uma versão sua piorada. Talvez você e eu, ao invés de conseguirmos reverter, a gente contribuiu para que estivesse como está hoje. Isso dói, isso confronta. Porque é muito mais fácil eu dizer, essa mídia, é a Globo, é a internet, são os amigos do mundo. É muito fácil eu e você dizermos isso. Porque os nossos mestres, né, Adão e Eva, fizeram e desde então a gente só faz isso. A gente só faz isso. Então, o meu intuito nessa noite não é dizer que você faz isso. É dizer o quanto nós fazemos isso. O quanto nós pecamos enquanto não reconhecemos aquilo que temos feito de errado. O quanto você e eu pecamos não querendo admitir a falha que cometemos, não admitir e procurar consertar. Porque muitas vezes a gente até admite, mas né, para de repente alcançar um perdão, né, de alguém que está perto, mas não muda de trajetória, não muda de comportamento. Porque o arrependimento, ele produz a mudança. E se ainda não produziu mudança, é porque talvez não tenha havido um arrependimento. Então, nessa noite, que você e eu possamos entender que verdadeiramente há necessidade de a gente pensar, não é sobre os outros, é sobre mim. Isso não é egoísmo não, gente. Isso não é egoísmo. Nesse aspecto, não é egoísmo. Eu não posso pensar que o mundo está assim por causa do prefeito, por causa do presidente, por causa do diabo. Eu não posso pensar que o mundo está assim, da forma que está, porque cada um de lá de fora está fazendo alguma coisa errada. Porque se eu não estiver na minha mente bem alinhado o que eu estou fazendo de bom, e eu tenho certeza, né, que alguma coisa cada um de nós aqui faz de bom, mas se eu não tiver essa certeza que o que eu faço de bom supera o que eu faço de ruim, eu não posso ficar em paz, eu não posso descansar, eu tenho que buscar, e eu tenho que buscar, e quando eu cansar, eu tenho que buscar, porque é na fraqueza que nós tiramos forças, é assumindo a nossa fraqueza, é nos desnudando de todo o nosso pecado, é nos desnudando e não desnudando alguém para cobrir a nossa nudez, que nós vamos conseguir fazer diferença na nossa geração futura. Porque também a gente tem a tendência de culpar os anteriores. Todo mundo faz isso também, a maioria faz isso. Ah, porque o meu pai, ele fez isso e aquilo comigo, meu pai foi embora. O meu pai bebia. O meu pai, ele me batia muito. Por isso que eu bato no meu filho hoje. A psicologia até explica que tem sim fundamento. Tá? Existe o fundamento. Eu não estou dizendo aqui que essas legalidades dadas nas gerações passadas não venham poder acontecer nas atuais. Só que isso, quem vive de desculpa, não gera mudança, não gera renovo. Porque quem aqui que conhece alguma história de ver um chefe de família que é alcoólatra, e o filho vê a mãe apanhando do pai, vê o pai gastando o dinheiro todo da família, vê agredindo a mãe e bate nos filhos, e aquela tristeza, e quando o filho cresce, muitas vezes vira um alcoólatra. Acho que todo mundo aqui conhece uma história como essa, e outros exemplos semelhantes. Mas como é que a gente faz para isso ser diferente? Como é que a gente faz? Tendo um encontro verdadeiro e real com o Senhor, a gente consegue entender que aquilo ali pode acabar ali, não precisa ter continuidade. Porque talvez você que está aqui, talvez você que está em casa ouvindo, possa pensar, ah, minha mãe me culpa porque ela não me desejou, ela me teve, e ela me culpa porque a vida dela
não foi o que ela sonhou por causa de mim. Talvez você que está aqui nessa noite tenha essa realidade. Mas você também não precisa esperar que a sua mãe se arrependa. Você não precisa esperar que a sua mãe te peça perdão para você fazer uma nova história na sua vida. Você não precisa que a sua mãe reconheça que ela errou, já que você já entendeu. Porque talvez até hoje você não tenha entendido que isso, ela talvez aprendeu também, né? Transferir a culpa é mais fácil. Mas hoje você entendeu que isso você não precisa fazer. Porque ela está jogando para você está jogando para ela, ninguém sai do lugar, ninguém caminha, ninguém prospera, ninguém vence, ninguém rompe. E aí a gente começa a perceber que a partir, é como se fosse o marco zero, né? É daqui por diante. A gente pode fazer a nossa trajetória ser assim. E não levar adiante essa prática de... Deixa eu ver quem é o culpado, porque aí, né, se me perguntarem, se me questionarem, eu tenho uma carta na manga. Tem pessoas que vivem a vida inteira com cartas na manga. Para dizer, tá aqui o motivo de eu ser assim. Tá aqui o motivo. Nem respeita às vezes a memória dos pais. Pai e mãe não tá nem aqui para se defender. E está usando o nome do pai e da mãe para dizer que o motivo pelo qual as escolhas erradas foram feitas, hoje está lá atrás. Como eu disse, a psicologia até explica que isso acontece mesmo. Quando não é quebrado, quando não é rompido, acontece mesmo. Mas a partir do momento que nós temos um encontro real com Deus, a partir do momento que nós entendemos que nós podemos sim tomar as nossas decisões e assumir daqui para frente as consequências das nossas atitudes, nós vamos esquecer, nós vamos simplesmente deixar de lado, porque isso traz mágoa, isso traz ressentimento no sentido passado, né? Quando alguém te feriu no passado e te fez o que é hoje, isso traz mágoa, isso traz ressentimento. E para o futuro, o que a gente vê? Que a gente se exime, a gente é como se lavasse as mãos. Eu não vou falar mais nada, porque esses jovens de hoje, até porque os jovens de hoje, né? Não os de hoje, mas os de sempre, porque antigamente eu ouvia assim, minha avó dizia, vocês de hoje são tudo assim. Aí a gente fala, vocês de hoje são tudo assado. Então sempre uma geração lá atrás disse que a atual era ruim. Isso também é muito comum. Quem aqui tem mais de 70 anos vai lembrar. Meu avô me dizia, vocês jovens de hoje... Então, gente, a gente fala isso hoje, mas antigamente já se dizia isso, então isso não é novidade. A gente parece que está falando uma coisa nova, que os jovens de hoje não é. E a gente tem que entender que é um exercício, a gente tem que entender que é um entendimento, que existe algo tapando, parece, né, os nossos olhos, tapando os nossos ouvidos, para que a gente não enxergue, porque o inimigo ele é assim, ele não é culpado de tudo, mas ele dá uma forcinha. Ele promove situações, ele lança setas e quando ele alcança o objetivo dele, então ele encontrou um terreno fértil, que é eu e você. E aí, ele adora quando você e eu colocamos a culpa em outra pessoa. Ele gosta, porque ele vê que você não assumiu. E aí o seu pecado e o meu pecado não é só cometer a falha, mas não admitir, não assumir, culpar o outro e ainda por cima não mudar. Porque o arrependimento ele traz mudança. Porque se a gente se arrepende e não muda, é remorso. Porque a gente viu que foi pego, né? A gente foi surpreendido no algo errado que a gente estava fazendo. E a gente vai, meu Deus, que arrependimento. Se arrependimento matasse, mas não é arrependimento. Se você não buscou acertar, se você não buscou mudar, se eu e você não buscarmos melhorar, não é arrependimento, é remorso. Agora o arrependimento genuíno, o arrependimento firmado no Senhor, ele produz mudança. Se hoje você achava que algo da tua vida você já se arrependeu, mas você ainda não conseguiu virar a página de verdade e mudar de comportamento, entenda, você não se arrependeu. Você e eu não nos arrependemos quando a gente continua na prática daquilo que a gente imaginava que tinha se arrependido de ter feito. Para pensar. Coloca isso em oração na tua casa.
no teu secreto com o Senhor. Porque senão o diabo, que é um oportunista, na primeira oportunidade ele vai te confrontar novamente com a mesma opção, com as mesmas facilidades. Porque o reino de Deus, ele não é feito de facilidades. A porta, ela é estreita. Você transferir a responsabilidade para alguém é uma porta larga. Não combina com o que Deus tem para nós, com a porta estreita que nós temos que passar. Porque quando a gente diz para uma pessoa que fez alguma coisa muito feia, muito errada, essa consequência vai vir. Às vezes você não quer confessar. Poxa, se eu confessar, meu casamento acaba. Mas se você não confessar, talvez você perca seu casamento de uma forma ou de outra. Então sempre vale a pena buscar arrependimento, buscar alternativas no Senhor, na palavra do Senhor, buscando aconselhamento no discipulado, conversando com seus pastores, conversando com seus pais, conversando com seu cônjuge, dizendo que precisa de ajuda, porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos que alguém esteja ali conosco. Quando alguém confessa alguma coisa para alguém, se esse alguém que estiver ouvindo for sábio, ao invés de atirar 4 pedras na pessoa, ela vai pensar assim: bom, se ele está me contando e ele não está dizendo que está se arrependendo e não quer mais fazer, senão é que ele quer a minha supervisão, vamos dizer assim, né? Ele sabe que eu vou estar por ali, de olho, ele sabe que eu vou agora ter o direito de cobrar, porque enquanto você encobre, você não dá o direito da pessoa que mora com você te cobrar, ou ficar atento, porque às vezes a pessoa nem percebeu que você tinha aquela prática e você de repente diz para aquela pessoa: olha, eu estou fazendo isso, isso e aquilo, eu não quero mais fazer, me perdoa, daqui para frente, por favor, me ajuda. Olha a diferença quando você joga para outro e quando você joga para si. Então, queridos, nessa noite, queria trazer verdadeiramente essa reflexão para a igreja. Eu queria trazer essa reflexão que primeiro ardeu no meu coração. Eu não estou criticando quem fala mal da geração, porque eu também falo de vez em quando. Mas a partir de agora, que nós tenhamos esse senso de buscar entender quem pode estar influenciando positivamente essa geração e não está fazendo. Será que sou eu? Será que é você? Fique de pé nessa noite. Eu queria fazer uma oração nessa hora. Que você venha colocar diante de Deus algo ou algumas coisas que possam estar sendo confrontadas nessa hora com essa palavra, com essa revelação que mexeu muito comigo. Eu não estou trazendo isso aqui à noite para vocês, para acusar vocês. É porque eu tenho espelho em casa. Quando Deus falou comigo sobre isso, Ele não falou, vai lá e fala para aquele povo, exorta aquele povo. Não. Deus falou comigo. Deus tem me incomodado, Deus tem ardido no meu coração esse desejo de parar com isso, de parar de botar a responsabilidade e culpa das coisas nas pessoas. Então coloque a mão no seu coração nessa hora, vamos falar com Deus, vamos nos derramar na presença de Deus e vamos reconhecer e oportunamente vamos confessar e vamos mudar. Pai querido, Pai amado, quão pequeno nós somos, ó Deus. Quão miseráveis nós somos e pecadores, porque muitas vezes, ó Deus, não entendemos que para sermos filhos, nós devemos obediência a um Pai, nós devemos obediência a Ti, Senhor. E quando não Te obedecemos, ó Deus, o Senhor não está pronto para nos punir, o Senhor não está pronto para arrasar com a nossa vida, o Senhor está pronto para nos perdoar, para nos ajudar, para nos conduzir em novidade de vida, Senhor. Que nessa noite nós consigamos, ó Deus, abrir o nosso entendimento para aquilo que trava a nossa vida, para aquela
culpa que está dentro de nós, para aquilo que nós transferimos outrora para outra pessoa, que está ferindo essa outra pessoa e que não está produzindo mudanças na minha vida, na sua vida. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda, porque nós sozinhos não conseguimos, Senhor. Coloca na nossa vida, coloca na vida do meu irmão, pessoas que possam ajudar, pessoas que possam instruir, pessoas que possam perdoar, que não virem as costas no momento em que o perdão for pedido, Senhor, porque nós sabemos que os corações, a Bíblia diz que o amor se esfriaria, que haveria falta de perdão, que filhos estariam contra pais e pais contra filhos. Portanto, Deus, muitas pessoas tentam e não conseguem encontrar o perdão naquele que está próximo, mas que todos nós tenhamos entendimento que de Ti vem o perdão que nós precisamos, que oportunamente o perdão daquele que está do nosso lado vai acontecer, e se não acontecer, a pessoa que perdoou arcará também com as consequências, que nós não venhamos ficar presos no nosso pecado, que nós não venhamos ficar presos na nossa culpa, que o Senhor venha produzir em nós verdadeiro arrependimento e verdadeira mudança. Ó Deus, que esse momento não pare por aqui, que esse momento de entrega, de renúncia, de descortinar todo o pecado não pare por aqui, Senhor. Que cada filho, que cada filha que está aqui nessa noite, cada pessoa que está em casa, possa dobrar o seu joelho em casa, no secreto, e se derramar até que haja verdadeiro arrependimento, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de entender algo da Tua parte, e que o Senhor venha nos ajudar, para que não passe apenas de um momento em que as palavras fiquem ao vento e caiam no esquecimento, Pai. Que essa palavra venha produzir frutos na nossa vida, na nossa geração, que a gente consiga, ó Deus, verdadeiramente colher esses frutos. Que os filhos dos nossos filhos colham esse fruto, ó Deus. Essa é a nossa oração. Estamos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.